Período composto por subordinação e orações subordinadas. O período composto por subordinação é formado por oração subordinada, que pode ser uma ou mais orações, e uma oração principal. As orações subordinadas correspondem a um termo do período simples transformado em oração. Possuem as características morfológicas e sintáticas desse termo que representam. As orações subordinadas, do ponto de vista morfológico, equivalem a substantivos, adjetivos e advérbios, sendo assim divididas em 3 grupos: orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas substantivas. São subordinadas substantivas as orações que equivalem a substantivos nos períodos simples. Então, a gente tem aqui 2 exemplos, né? Um exemplo de um período simples e um exemplo de um período composto. No período simples, quero a sua presença, né? Toda oração é o predicado. Eu tenho o verbo transitivo direto, né? Quero o quê? A sua presença. A sua presença é o termo, né? É o objeto direto que completa o verbo querer. O período composto, eu tenho 2 orações, porque eu tenho 2 verbos. Então, na primeira oração, quero. Quero o quê? A segunda oração, ela completa o sentido do verbo transitivo direto da primeira oração, que você esteja presente. Então, nesse caso, eu tenho toda uma oração funcionando como um objeto direto. As orações subordinadas substantivas classificam-se em subjetiva, que equivale ao sujeito, objetiva direta, que equivale ao objeto direto, objetiva indireta, que equivale ao objeto indireto, completiva nominal, que equivale ao complemento nominal, predicativa, que equivale ao predicativo, e apositiva, que equivale ao oposto. Nós veremos no capítulo a seguir mais informações, estudaremos mais amplamente esse tipo de oração subordinada. Por agora, só iremos ver o básico. Orações subordinadas adjetivas equivalem a adjetivos dos períodos simples, geralmente em função de adjuntos adnominais. Assim, podemos notar no período simples, o brasileiro é um homem trabalhador, em que o adjetivo trabalhador está caracterizando o substantivo homem, sendo assim o seu adjunto adnominal. Transformando este predicado em uma oração, temos o período composto. O brasileiro é um homem que trabalha. Sendo assim, a oração subordinada adjetiva, que trabalha, está caracterizando o homem que está presente na oração principal. As orações subordinadas adjetivas recebem apenas 2 classificações: restritivas ou explicativas. As restritivas, elas caracterizam o termo antecedente e tornando ele um termo restrito, limitado. Os médicos que são profissionais conscientes merecem nosso respeito. Ou seja, neste exemplo, apenas os médicos que são profissionais conscientes é que merecem nosso respeito, não todos os médicos. Na explicativa, são caracterizados o termo antecedente, tornando o seu sentido de modo amplo. Os médicos, que são profissionais conscientes, merecem nosso respeito. Nesse caso, o sentido é que todos os médicos são profissionais conscientes e que todos os médicos merecem o nosso respeito. As orações subordinadas adverbiais equivalem a advérbios ou locuções adverbiais. Essas orações funcionam como adjuntos adverbiais do verbo da oração principal. No período simples, meu pai vendeu o sítio ainda na nossa infância. O termo do predicado ainda na nossa infância é uma locução adverbial e, portanto, é um adjunto adverbial de tempo, ou seja, quando isso aconteceu.
O período composto, meu pai vendeu o sítio quando ainda éramos criança. Eu tenho duas orações, sendo a primeira oração a oração principal e a segunda oração uma subordinada adverbial temporal que indica o tempo, ou seja, quando éramos crianças. As orações subordinadas adverbiais são as que possuem o maior número de classificações: temporal, causal, condicional, proporcional, final, consecutiva, conformativa, concessiva, comparativa. Veremos mais profundamente sobre este assunto no módulo 2. Agora que você já sabe o que são orações subordinadas, bora fazer os exercícios?